Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Meu dileto e amado irmão e irmã que me segue, seja pela rádio, seja pelo canal do YouTube e redes sociais, muito bom dia, Deus abençoa você rica e abundantemente. Estamos juntos para celebrarmos este primeiro final de semana de 2026. Hoje é sexta-feira, 2 de janeiro, memória de São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno, grandes doutores da Igreja, homens que uniram profundidade intelectual, santidade, vida e fidelidade a Cristo. Por isso são muito amados no coração da Santa Igreja e na tradição. Eu quero pensar com vocês hoje, de forma orante, um tema importante: a fé pensada e vivida. Celebrar São Basílio e São Gregório é lembrar que na Igreja pensar a fé nunca foi contrário em vivê-la. Quem ama a verdade, ama também viver de acordo com ela. Vivemos tempos em que muitas vezes a fé é reduzida a sentimento, opinião pessoal ou simples tradição cultural. Para esses santos, isso seria insuficiente. Eles sabiam que a fé precisa ser pensada, refletida, aprofundada, mas também vivida, encarnada no dia a dia. São Basílio e São Gregório enfrentaram heresias no seu tempo, confusões doutrinais e divisões na Igreja. Não se esconderam nem simplificaram a verdade para agradar a quem quer que seja. Estudaram, escreveram, dialogaram, sofreram incompreensões, mas nunca separaram o conhecimento de Deus da vida com Deus. Nós temos certos teólogos nos últimos tempos que eles pensaram a fé, mas com ideologias, sem ser esse pensar a fé com Deus, mas acabaram esquecendo Deus. Isso cria um grande abismo no coração da vida da Igreja. Não é pecado você especular, questionar as questões de Deus para aprimorar a sua fé. Esse é o ponto importante que nós devemos entender. Podemos sim aprofundar a fé, questionar para melhor entender, mas nunca sem apartar da comunhão, da união com Deus. Porque uma fé pensada se torna fria, orgulhosa diante do povo. Você pensa, mas não reza. Eu ouvi um teólogo certa vez dizer que, até foi o Frei Clodovis Boff, a teologia para ser verdadeira precisa ser feita de joelho, ou seja, em adoração. Pensar Deus, refletir sobre Deus em adoração, em espírito. Uma fé apenas vivida sem reflexão corre o risco de se perder, de ser manipulada e de se confundir. Porque tem gente que vive uma vida cega, uma vida estranha, uma vida sem aprofundar. É uma fé, às vezes, ingênua, cheia de superstição. Basta a gente olhar na internet certos tipos de pregação, inclusive fora da igreja,
que a gente fica impressionado. Na última reunião dos bispos, a gente estava analisando isso. Quantos tipos de gente que hoje prega sem nenhum fundamento de reflexão. É uma pregação moralista, enjoativa, estranha, que não ajuda as pessoas a fazer uma experiência da unção de Deus. Nós precisamos pensar a fé. Eu estou aqui com os livros de Manual de Liturgia, volume 1 e 2, do Michel Pagiose. Vem tudo dentro dessa caixinha. É um homem que pensa a fé, é um grande amigo, Michel Pagiose. Escreveu esses 2 livros maravilhosos, volume 1 e 2, Manual de Liturgia. Quem desejar ter uma obra de grande valor para aprofundar na arte celebrante, na arte de celebrar, está aqui. Como tem temas bonitos dentro desse livro. A editora onde vocês podem comprar esse livro é editorapenha.com.br. Vocês entram lá no site editorapenha.com.br e vocês vão encontrar a maneira como adquirir esta obra fundamental. E eu parabenizo o Michel Pagiose Silva, que é lá de São Paulo, pelo trabalho maravilhoso que tem feito em todo o Brasil, formando as pessoas para viverem a fé celebrada. Porque nós temos o momento da nossa oração, de meditação, que é um nível, mas na liturgia é a fé celebrada. Por isso, nós católicos que temos uma liturgia aprimorada, nós não podemos deixar de estudar. Um católico precisa estudar o catecismo, precisa estudar bons livros. Portanto, meu prezado irmão e irmã, a fé cristã une as 2 coisas. A mente que busca compreender, o coração que confia, as mãos que agem. Então a gente precisa ter presente isso. A nossa mente busca compreender, não para refutar Deus. O coração, que é essa parte interior nossa da espiritualidade, da mística, ele confia. E as nossas mãos agem. Agem como cristãos, como homens e mulheres bíblicos que amam a verdade. São Basílio Magno organizou a vida comunitária. Cuidou dos pobres, dos doentes, dos esquecidos. Gregório Nazianzeno, grande teólogo da Trindade, dizia que só se deve falar de Deus depois de ter se deixado transformar por Ele. Um pregador, um teólogo, só pode falar e escrever sobre Deus depois que o coração for transformado por Deus. Isso nos interpela, nos move, nos questiona diretamente. Como está a nossa fé? Ela é apenas repetida ou é uma fé compreendida? Quando você vai à missa, você compreende a missa? Quando você recita o rosário, você compreende o rosário? A fé é apenas estudada ou é vivida? Que tem muita gente estudando catecismo, tal, mas e aqui dentro? E é comum a gente escutar filhos dizerem que os pais são muito dedicados à igreja, estudam muitas coisas, mas não tem diálogo dentro de casa, não tem a prática da fé. Não basta ter a fé, eu preciso praticar a fé. E praticar a fé é tentar vivenciar as virtudes que Jesus ensina para nós no Santo Evangelho. Simples assim. Pensar a fé é perguntar em quem eu creio
Por que eu creio? Como isso transforma a minha vida? O fato de eu crer, minha vida é transformada? Viver a fé é responder a essas perguntas com escolhas concretas. Primeiro, perdão, coerência, caridade, humildade. São virtudes que a fé traz para nós e que a gente precisa manter essa chama sempre viva. Por isso, hoje, nesta sexta-feira, somos convidados, ou melhor, a pedir uma fé inteira, que envolva a nossa inteligência, a nossa vontade e a nossa vida. Que bonito isso! Como isso é profundo e elegante para o nosso espírito. E repetimos com toda a confiança a jaculatória de hoje. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém. Quero compartilhar com você alguns aspectos do Evangelho da missa de hoje, João 1, 19 a 28. O Evangelho de hoje nos apresenta João Batista, interrogado pelos sacerdotes e levitas, que perguntava: quem és tu? E João responde com clareza e humildade: eu não sou o Cristo, eu sou a voz que clama no deserto. João sabe exatamente quem ele é e quem ele não é. Ele é João Batista e não é Cristo. Isso é sinal de uma fé bem pensada e bem vivida. Ele não se apropria do lugar de Deus. Não confunde missão com vaidade. Não transforma o chamado em palco e sua vida inteira aponta para outro, o outro do alto. João prepara o caminho não apenas com palavras, mas com a própria existência. Ele vive aquilo que anuncia. Aqui está a ligação profunda com o tema de hoje. Pensar a fé nos ajuda a reconhecer nosso lugar diante de Deus. Viver a fé nos ajuda a permanecer fiéis a esse lugar. João nos lembra que Cristo já está no meio de nós, mesmo quando não o reconhecemos. E que a missão do cristão não é substituir Cristo, mas apontar para Ele. Ninguém substitui Jesus, nem o bispo, nem o papa, nem o sacerdote, nem a pessoa piedosa, nem o catequista, não. A tarefa nossa é indicar essa seta, que é Cristo, o crucificado, o ressuscitado. Essa é a beleza da nossa fé. Te convido a orarmos juntos em espírito. Senhor Jesus Cristo, que nos chamastes a uma fé verdadeira, livrai-nos de uma fé superficial e de uma fé orgulhosa. Concedei-nos pela intercessão dos santos Basílio Magno e Gregório Nazianzeno uma fé que pensa, uma fé que reza, uma fé que se transforma em vida. Que saibamos, como João Batista, reconhecer quem somos diante de Ti e preparar os Teus caminhos com humildade e fidelidade. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Basílio e São Gregório, venha sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada sexta-feira, bom dia de penitência, de jejum para todos e um final de semana abençoado para celebrarmos com alegria o primeiro domingo do ano. Assim seja. Amém.